A história do confronto armado entre a população cabocla e os poderes estadual e federal, pela posse de uma região rica em madeira e erva-mate, na divisa do Paraná com Santa Catarina, boa parte dos catarinenses conhece. Mas e quanto a um dos personagens mais emblemáticos daquela época, o monge João Maria de Jesus? Quem era? De onde veio? O que fazia? Como se tornou um médico, o líder, o profeta respeitado e venerado por toda uma população? O mosaico de hoje mostra quem foi o homem que guiou e protegeu os sertanejos do Planalto Norte catarinense e que até os dias de hoje é considerado o santo do contestado. Um homem simples, do povo, mas com conhecimento e poder de liderança que mudaram o destino dos caboclos do Planalto Norte catarinense. João Maria de Jesus foi um dos 3 monges que pregaram nas cercanias da área contestada. O homem de origem árabe e sotaque espanhol percorreu a região entre 1890 e 1908. No imaginário popular, a figura dele se confunde com a dos outros 2 monges, mas foi Anastas Marcaf, nome de batismo de João Maria, quem andou pela região de Canoinhas. A ele são atribuídos os ensinamentos recebidos, a fincagem de cruzes nas terras por onde passava, as pregações contra o sistema republicano e, é claro, as lendárias profecias. Esta capela aqui, ela é uma lembrança, né, na falta de expressão, da primeira capela erguida aqui em Canoinhas, que começou com apenas uma cruz, né, erguida em 3 de maio de 1895, segundo a história, na presença da população local, muito escassa, e do próprio João Maria de Jesus, né. E há a história muito forte, muito presente até hoje na nossa população, que um dia, se essa cruz, né, tão sagrada para a gente de Canoinhas desaparecesse, a cidade poderia desaparecer também, né? E na Páscoa de 1946, um incêndio irrompeu nessa igreja, que era de madeira, e a igreja, claro, já praticamente estava toda destruída, mas alguém correu e salvou a cruz, né? E essa cruz está aí até hoje, toda chamuscada, mas que esse salvamento também garantiu a sobrevivência da cidade. Segundo historiadores, o que tornava a figura do monge uma unanimidade entre os sertanejos era a união de pelo menos 2 fatores. Um deles era a ausência de entes como o Estado e a Igreja, o que deixava a população sem liderança, sem representação, sem qualquer tipo de amparo. Aliado a isso, havia um outro elemento, a linguagem simples utilizada por João Maria. Numa época em que todas as missas eram rezadas em latim, alguém que falava a língua dos caboclos e se comunicava com eles de igual para igual tinha tudo o que era preciso para se tornar um grande líder. Nos redutos dos caboclos, a influência que ele exercia ia além da doutrinação religiosa pura e simples. Foi ele quem ensinou aos sertanejos o respeito à natureza, o cuidado com os animais, os segredos da medicina natural. Vegetariano, pregou a alimentação saudável. Visionário, preparou os seguidores para as mudanças que viriam pela frente. Então, João Maria de Jesus usou de parábolas, né, para contar fatos que logo iriam acontecer. Um deles, por exemplo, foi o de dizer que a nossa região seria invadida por um dragão de ferro que comeria as terras do povo. Logo depois, então, se instala a ferrovia aqui na região, né, chega o trem e com a construção da ferrovia, 15 quilômetros de cada lado dessa ferrovia passaram a ser de propriedade da empresa construtora da ferrovia, né? Logo, essas terras foram, entre aspas, comidas pelo trem, né? Então, através dessa simbologia, o monge João Maria de Jesus explicou para a nossa população o que ia acontecer, né? E, de fato, isso acabou acontecendo. O
conflito pela posse das terras cortadas pela ferrovia se estendeu de 1912 a 1916 e terminou com um saldo de quase 8.000 mortes, a grande maioria sertanejos. Nós tivemos um genocídio aqui. Nesse país as pessoas não gostam de falar de genocídio no contestado. E também alguns não aceitam que isso aqui foi uma guerra. Mas quando tu tem o Estado Nacional, mas os Estados Federados em cima de uma população inteira, tu tem uma guerra de genocídio, de eliminação. Corpos foram queimados dentro de crematórios. Os porcos se alimentavam das pessoas que estavam enfraquecidas com fome ao final da guerra. Então tu tem muitos elementos ainda muito dolorosos nesse processo de eliminação de uma população inteira que os catarinenses, os paranaenses e os brasileiros não sabem. Os vestígios do episódio que marcou a história do Planalto Norte podem ser vistos ainda hoje nas cidades da região. Canoinhas é uma delas. As estâncias do município são um verdadeiro baú de histórias, não só sobre o conflito em si, mas também sobre as andanças de João Maria. Várias foram percorridas pelo monge e viraram lugares sagrados. Ainda hoje, esses locais são venerados pela nossa gente como os locais sagrados do contestado, onde então se busca a água, que é considerada milagrosa. Nesses locais são feitos batizados, casamentos, são pagas promessas, né? Então esses locais ainda são considerados muito importantes pela nossa população, dando assim um aspecto religioso muito forte, né? E até de um sincretismo religioso. Se antes havia o culto apenas pelo lado do catolicismo rústico, hoje esses locais até são usados também por outras religiões para o desenvolvimento desses aspectos religiosos. Refazer os caminhos percorridos pelo monge é uma peregrinação que se repete todos os anos. Que romaria é essa? É o que você vai ver depois do intervalo. Quilômetros e mais quilômetros de estradas traçados com um único propósito: refazer os caminhos percorridos pelo Santo do Contestado. Desde 2009, o Clube do Cavalo é quem organiza a cavalgada de São João Maria. No percurso, tradicionalistas devotos visitam as localidades onde há registros da passagem dele e vão a cavalo, inspirados pelo próprio monge. Ele falou, né, que só quando existisse um cavaleiro, só o nome dele ia ser lembrado. E foi lembrado. Entre os lugares visitados pelos devotos estão os chamados cruzeiros. Nesses locais é possível encontrar réplicas das cruzes fincadas na região pelos contemporâneos do monge. É o caso dos 2 bisavós de João, que na época teve a família dividida pela guerra. Durante o conflito, eles lutaram em lados opostos. Eu sou uma contradição, né? Porque do lado materno, o meu bisavô foi morto pelo exército brasileiro, né? Na época. E do lado paterno, o meu bisavô comandava um piquete do lado do governo. Então, isso tudo ajudou pra gente ligado com o instinto, com a questão do caboclo, né? A gente ter o São João Maria como um santo, né, como um ídolo, na verdade. Todas essas memórias vêm à tona durante a cavalgada, que este ano percorreu comunidades de 2 cidades diferentes, Canoinhas e Bela Vista do Toldo. A cada parada, devotos deixam um marco da passagem. A oração encerra o pequeno encontro. Os cavaleiros da localidade se unem aos do grupo inicial e assim o cortejo vai ganhando corpo enquanto avança território adentro. O caminho é longo, horas no asfalto, horas pelas estradas de chão. Às vezes, é preciso ajuda extra para seguir em frente.
cair da noite anuncia a hora de buscar abrigo. O agradecimento pelo dia de peregrinação é feito na igreja, junto com toda a comunidade. Assim que o dia amanhece, o pelotão já está de pé. Nem as crianças reclamam de madrugar. A cavalgada pede caminho. Há muito chão pela frente. Assim como os caboclos que seguiam João Maria, os cavaleiros também fazem paradas para orar, para se alimentar, para dar o devido descanso aos animais. O pouso acontece em localidades como esta, hoje um pouco diferentes de anos atrás. Uma coisa é certo, não muda: a presença de água na região. Os registros das andanças do monge mostram que próximo às paragens sempre havia um curso d'água. O curioso é que até hoje nenhum deles secou. A versão dos devotos: Milagre de São João Maria. Eu tenho esse lagozinho aqui na frente, praticamente faz uns 15 anos também que eu fiz ele. E ele sempre secou. Deu um amigo meu, um senhor de idade lá, falou assim: ó, Marinho, você pega um pouco dessa água do São João Maria e jogue lá. E eu fiz isso. E após que eu joguei 2, 3 litros de água ali, nunca mais secou esse tanque ali. Talvez tenha a ver alguma coisa com a fé, né? Milagre ou não, são essas histórias que mantêm viva a memória de São João Maria e não tem a ver apenas com o caráter religioso da figura do monge. Lembrar a contribuição dele é inserir a população no debate cultural, econômico e social da região. A cavalgada é um momento mais que propício. E cavalgadas como essa e outras que acontecem na região, em devoção a São João Maria, ajudam a manter secularmente o contestado como uma porção territorial com identidade própria em Santa Catarina. E é uma forma também de ajudar a romper a invisibilidade a que o Estado, tanto nacional como o próprio catarinense, assim como o paranaense, fizeram nesses últimos 100 anos do contestado, ou seja, por 100 anos não se fala, se deixa invisível. Mas a figura do monge é fundamental, tanto no passado como hoje, para romper talvez as invisibilidades e trazer para cá algum tipo de investimento. É importante nós cada vez mais relembrar esta caminhada, manter essa história viva na região, justamente para nós poder, a partir desta história, construir o desenvolvimento da região. A região sempre foi muito esquecida, foi muito abandonada por lideranças políticas, por governos durante a história, mas com momentos como esse, como a cavalgada, como os debates, nós queremos cada vez mais ampliar esta discussão nas universidades, com a comunidade regional, com as lideranças, justamente porque a região precisa de cada vez mais mobilização, articulação, para ela também se inserir no processo de desenvolvimento do Estado e do Brasil. Depois de 3 dias de cortejo, a cavalgada chega ao destino final, a Gruta de Santa Emídia, na localidade de Colônia Tigre, em Bela Vista do Toldo. O local escolhido para a missa de agradecimento pelo percurso tem um significado todo especial. Até hoje, é ponto de romaria e veneração dos devotos. Santa Emídia é o local onde eles têm a igrejinha, tal, a cruz, e o povo ali tem a própria igreja da comunidade. Já em Santa Emídia eles fazem a festa, todo ano nessa época eles têm a festa na localidade. Então a cruz fica próximo da igreja. A gente passa antes, o pessoal da localidade vem e receber a gente nessas localidades, a gente faz orações, é muito, muito legal. É em momentos como esse que os crentes de São João Maria mostram toda a fé que tem no monge, a mesma que no ano que vem deve reuni-los mais uma vez.